excepcionalmente tem transmissão ao vivo na internet, no Twitch. Então fica desde já um convite para quando eventualmente vocês não tiverem condições de estar presentes aqui fisicamente, vocês podem acessar o site do Conselho, o Twitter do Conselho, lá buscar o link para fazer a participação virtual. E se por um acaso vocês não puderem fazer participação virtual no momento do evento, o evento é gravado e fica disponibilizado no canal do Conselho no YouTube. Todos os CRA recebem, estão a partir deste ano lá. CRARS oficial dentro do YouTube. Então já está disponível lá, por exemplo, o CRA Recebe anterior, que foi sobre cenários econômicos. Nós tivemos aqui o economista Alexandre Barbosa falando sobre perspectivas da economia no Brasil neste ano e ano que vem. E o evento de hoje vai estar disponível no YouTube a partir de amanhã, Cátia. Vamos tentar. E desde já, está sendo transmitido ao vivo então, pelo Twitch. Hoje a gente tem conosco uma pessoa que conhece bastante sobre o Vale do Silício, que está à frente de uma das maiores instituições de ensino aqui no Rio Grande do Sul e que vai compartilhar conosco um pouco da sua experiência e um pouco da sua visão a respeito deste local bastante diferenciado que é o Vale do Silício. Mas antes de apresentar o nosso palestrante de hoje, eu queria passar a palavra para o presidente e fazer uma saudação para os presentes. Bom dia a todos, bom dia a todas. É mais uma vez uma grande alegria tê-los aqui. Não somos muitos, somos poucos, mas pessoas muito qualificadas. Isso lá vai ser. Eu cheguei um pouquinho atrasado e correndo, mas o café está ali. Se quiser tomar café, pode tomar café. A gente poderia seguir os quitutes que estão lá em cima. Nós achamos aqui para ficar bem à vontade. Mas eu estava comentando há pouco que nós temos aqui pela frente esse ano uma grande missão. Todos sabem, nós estamos comemorando os 50 anos da profissão. E temos uma responsabilidade muito grande, porque competiu a nós a responsabilidade de realizarmos em setembro deste ano o Congresso Brasileiro de Administração em Porto Alegre. E é um evento maior da categoria, é um evento que nós temos uma certa expertise já em eventos nacionais e internacionais, então, por essa razão, depositaram a confiança e nós vamos precisar de todos os administradores engajados nessa proposta. Estamos trabalhando nesse projeto, mas paralelamente a isso nós estamos também fazendo os ciclos de debates de administração no interior do Estado, o que faz com que a gente vai a partir desta edição que começou em setembro, começou agora, segunda-feira, perdão, que vai mais ou menos até setembro, outubro, uma maratona, percorrendo todo o estado do Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, nós começamos justamente por onde? Por Uruguaiana. Nós vamos fazer uma missão ao Vale do Silício, vocês vão levar menos tempo, não levamos por Uruguaiana. É uma coisa interessante isso, mas o nosso trabalho era na terça-feira à noite, evidentemente que aproveitamos o dia todo para fazer palestra, televisão, rádio, etc. e tal, ou seja, para trabalharmos um dia levamos 3, né, de consumo de tempo. Por quê? Porque a nossa logística é maravilhosa, né, no Rio Grande do Sul. Não temos avião, não tem nada. E aí eu vi o ministro falando que vai fazer agora um aeroporto em São Borja. Dá para entender? Não dá para entender. Uruguaiana tem um porto seco, um dos maiores portos secos da América Latina, né? Tem uma estrutura maior que São Borja, já tem um aeroporto mais ou menos modelado, talvez seja por isso, né? Fazer mais uma obra, né? Por que fazer em São Borja? Não dá. Olha, e o que me chama a atenção é o seguinte: o Uruguaiana perdeu agora até a faculdade. Não temos uma faculdade de administração em Uruguaiana. Então, a gente fica analisando assim o estado do Rio Grande do Sul, por isso que essa calamidade tem. É falta de administração mesmo, chegando à conclusão, né?
O Brasil, lastimavelmente, é um problema de gestão. Temos um país riquíssimo e por tudo que a gente anda no Brasil, a gente só vê o quê? Lamúrias e lamúrias. E que vai verificar no fundo, é gestão, é falta de gestão. Então, nós estamos aqui reunidos hoje com outra finalidade. Mas desculpe esse desabafo que é verdadeiro. Justamente no momento que nós vamos discutir um assunto tão relevante, tão importante, para mais uma missão, para exatamente enriquecer o nosso conhecimento. Isso é muito importante e agradeço pela presença do nosso conferencista que vai fazer essa palestra. Obrigado. Obrigado, presidente Walter. Então, gostaria de apresentar oficialmente o nosso palestrante de hoje, o Roberto Salazar, que é diretor do curso de administração da SPM Sul, é mestre em administração e negócios, com pós-graduação em marketing, extensão em aspectos econômicos do Mercosul, graduado em administração, representante estadual da ANGRAD, a Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, é sócio-diretor do CFT, Centro de Formação e Treinamento, onde atua na área de marketing e varejo, experiências e programas de treinamento em empresas como Ipiranga, ThyssenKrupp, Calçados Bibi, Sicredi, Unimed, Caixa Econômica Federal. É membro da Câmara de Ensino do CRA e vai compartilhar conosco algumas experiências e percepções, também falar sobre uma missão ao Vale do Silício, que a SPM está organizando, com o apoio do Conselho Regional de Administração. Então, sem mais delongas, Salazar, te passo a palavra para tu passar um pouquinho da tua experiência para nós. Obrigado. Bom dia a todos, né? Quero, antes de mais nada, fazer um agradecimento aqui à nossa casa, né? Na figura do administrador Lemos, na figura do nosso querido Rogério Bon, e queria compartilhar com vocês um pouco dessa experiência, né? E quando eu falo compartilhar, eu não gostaria que isso fosse apenas um monólogo, né? Um material que a gente tem. Eu queria chamar vocês exatamente para que pudessem trazer ou levantar algumas questões que podem ser de interesse, né, de todos. Né? Então, quem já viajou aqui para fora do Brasil? Por favor. Legal. Quem já foi aos Estados Unidos? Quem já foi para a Califórnia? Legal. Quem já foi para São Francisco? Bacana. E quem já foi para o Vale? Maravilha. Então tá bom. Então, só para a gente contextualizar aqui, porque antes de mais nada, né, uma viagem, enfim, de qualquer natureza já traz na bagagem uma série de contatos, experiências, né, emoções, né, muitas vezes. Mas especificamente quando se tem um objetivo, eu acho que ela carrega, né, e traz novos elementos aí para nós no dia a dia. O que eu quero dividir então aqui hoje, né, falar um pouquinho sobre a lógica do Vale do Silício, né, e vai ser um desafio enorme aí, em 45 minutos, tentar explorar, né, o que a gente pode compartilhar em termos de experiência naquilo que existe no Vale do Silício. Tá? Mas eu também quero trazer para a lógica de oportunidades, né? Especialmente na nossa profissão, enquanto administradores, né? O que o Vale pode trazer como novas oportunidades, novas experiências. E ouvindo Walter falar agora, me ocorreu exatamente que uma das nossas partes aqui da nossa palestra é falar sobre novos modelos de gestão. Né? Então, o Vale ele pode ser visto de qualquer lógica, ele pode ser visto da lógica da informática, ele pode ser visto da lógica da tecnologia, ele pode ser visto da lógica da inovação, da criatividade e pode ser visto sobre a hipótese da gestão. Né? E mais ou menos em cima dessa que eu vou centrar esse bate-papo e já estou dizendo isso para eventualmente não frustrar, né, alguém que tenha vindo com apenas dos objetivos. Né? Bom, então, primeiro uma breve contextualização, né? Como nasceu o Vale do Silício. Tá?
Para a gente chegar até o Vale do Silício, né, rapidamente, eu acho que vale a pena falar sobre alguns aspectos econômicos dos Estados Unidos, né, e que culminaram com o Sun Belt, né, ou seja, todo o cinturão ali do Sol, como é conhecido a parte sul, que hoje não se considera mais parte sul, né, debaixo dos Estados Unidos. Primeiro, a economia dos Estados Unidos realmente é a maior economia do mundo, né? Ela é muito diversificada, ela tem elementos que não são somente no aspecto externo, né? Uma economia interna muito forte. Ela tem o maior PIB, né? Ou seja, são 15 trilhões de dólares, então é realmente um aspecto que permite, mesmo que 2008 tenha passado por uma das maiores crises, né? Depois do crash da Bolsa na década de 20, mesmo assim ela é muito solidificada. E, só comparativamente, né, a China, que se fala tanto, que realmente vem crescendo muito, e é a segunda maior PIB, aí, pelo menos é 3 vezes menor. Né? E isso significa dizer que o impulso da economia, né, gera empregos, né? Recentemente, agora em fevereiro, né, foram gerados quase 300 mil novos empregos. Então, isso também significa dizer que parece que a crise de 2008 ela deu uma certa esfriada, né? Está impulsionando a economia para outros aspectos. O aspecto político parece também, nos Estados Unidos ele está um pouquinho mais tranquilo, né, do que após aí 2008 gerou uma série de dúvidas, né, sobre a lógica também política e econômica. Mas eu não vou aprofundar esse tema, não é o objetivo. O objetivo é contextualizar para a gente chegar então rapidamente que essa economia ela traz alguns aspectos regionais, né, dentro dos Estados Unidos, num sentido de complementariedade. Tá? Então, pegando essa lógica aqui que eu quero demonstrar para vocês, que ela é hoje uma realidade nos Estados Unidos, tá? Eu quero trazer um fato que ele é muito evidenciado na história, né? Ou seja, a partir aí da segunda metade do século XIX, e que proporciona o início, ainda que primitivo, do Vale. Tá? É lógico que esse é um bate-papo, né? Isso aqui, tudo que eu não vim fazer aqui é dar aula, só para a gente chegar numa dinâmica, né? Para não entrar direto no Vale. Então não é uma pergunta que caia na prova, né? Eu não quero trazer isso aqui para vocês em tom de questionamento, mas é para a gente ir chegando ao raciocínio da criação do Vale. E por incrível que pareça, né, a Guerra de Secessão, né, de 1861 a 1865, gerou uma lógica um pouquinho diferenciada nessa construção da economia que a gente vê hoje, e a construção do Vale do Silício, né, que representou, né, a luta de 11 estados do Sul, que eram latifundiários, contra os estados da Confederação. Né. E com base nisso, né, essa construção na Guerra de Secessão, ela representou as mudanças econômicas e as criações dos belts, ou seja, dos cinturões. Né? O cinturão Green Belt, o cinturão do Cotton Belt, o cinturão do Manufacturing Belt, que representa uma dinâmica de algumas cidades, né? Localizadas especialmente em Chicago, Nova York e Boston, portanto, uma região na parte mais oeste, né? E que essa economia é baseada principalmente na indústria pesada, manufatura, polo financeiro e tecnopolo. E é dessa lógica que nasce uma das maiores indústrias e que impulsiona, né, todos os Estados Unidos, que é a indústria automobilística, por exemplo, né, e de bens de manufatura e assim por diante. E o motivo de ter nascido nessa região, próximo aos Grandes Lagos e aos Montes Apalaches, é porque nessa região o minério de ferro, né, especialmente, é abundante. E com base nisso, então, nasce uma das indústrias, né, que impulsionou o mundo inteiro, que é a indústria automobilística.
Essa indústria automobilística traz, inclusive, para a lógica da administração, novos modelos de gestão. Né? Traz um modelo de sociedade diferenciada, modelo de gestão diferenciada, modelo de pensar formatos, inclusive, na lógica de recursos humanos e de pessoas. E com base, né, ou indo para uma outra região, que é a nossa região, para a gente conversar hoje, né, que é a região do Sunbelt, eu descobri, com base em algumas pesquisas, né, algumas coisas interessantes da lógica que hoje é o Vale do Silício. Então, toda essa região, exatamente pelo conceito do cinturão do Sol, né? Então, a partir da segunda metade do século XX, a economia ela migra um pouco para os estados do Texas e da Califórnia. E qual seria o motivo, então, inicial dessa migração? Primeiro que aquela lógica anterior do Manufacturing Belt trouxe um conceito de pensamento diferente para a lógica americana e que alguns não concordavam com aquela modelagem de negócios de empresas e fábricas, etc., etc., e foram buscar alternativas já nesse período que envolviam uma certa qualidade de vida. Também uma lógica interessante, né? Eram regiões de salários mais baixos. Então, uma nova modelagem de negócio começou a se criar com base nessa lógica. E tem um outro fator fundamental, né? E também ouvindo a fala inicial aqui, a gente pode chegar nesse conceito, né? A educação sempre traz uma representatividade enorme na modificação no pensamento, na sociedade e, via de regra, nas formas de gestão nas empresas e nas modelagens de negócio. Né? Então, as grandes universidades com formações tradicionais, né? E aí eu já vou trazer alguns exemplos aqui, vou fixar na Califórnia, mais especificamente em São Francisco, né? Universidade de São Francisco. Nós estamos falando aqui de universidades de 1855. Nós vamos falar aqui de universidades de 1890, né? Nós vamos falar aqui da Universidade de Califórnia, nós vamos falar aqui de universidades tradicionais, né? Como Stanford, que é também de 1890, né? Mas com a lógica de formação tradicional. Ou seja, o que é a lógica de formação tradicional? Ainda não tão assim preocupada com formação de profissionais para atuar nos segmentos que até então, logo em seguida, iriam se criar, que são as empresas inovadoras no Vale. Embora tenha um fato muito relevante em Stanford, né, que alguns desses muitos empreendedores ou marcas ou empresas que estão presentes hoje no Vale do Silício tiveram como formação exatamente Stanford, né? Jobs, etc., tiveram a sua formação em Stanford. E lá a cultura da garagem, né, que se fala tanto, se ouve hoje, o cara começou a empresa na garagem, etc. Tem um site que vocês podem entrar, que é www.valedosilicio.com, que é de um escritor brasileiro que está há muito tempo no Vale, que é o Norman, né? Ele traz uma frase muito interessante, que a cultura de garagem, a cultura de Vale, ela modifica a lógica como a gente pensa os negócios, onde você precisa lançar um produto e depois melhorando ele com o passar do tempo. Isso é quase uma heresia, né, no pensamento da lógica do Vale. E esse site que eu passei para vocês, www.valedosilicio.com, é um livro gratuito. Você acessa, encaminha o link e imediatamente você tem esse livro em PDF. E é muito interessante para a gente entender exatamente a base dessa construção do Vale que existe hoje. Agora, uma das coisas interessantes, né, eu tive a oportunidade de ir para o Vale, a gente fez uma visita a Stanford, né, só voltando um pouquinho aqui antes de mudar para outra lâmina. Stanford tem uma construção, um formato de pensamento na educação e de colocar profissionais no mercado,
que é quase, a gente pensar no nosso modelo hoje é quase não diria impossível, mas... Seus professores estão especialistas em nanotecnologia, robótica e até um astronauta. Conheça como esse projeto futurístico de universidade busca soluções inovadoras para problemas sérios, como a mudança climática, a fome e a democratização do conhecimento. Esqueça tudo que você sempre ouviu falar de uma universidade tradicional. Na Singularity, tudo é diferente, a começar pela localização. O campus fica no centro de pesquisas da NASA, nos Estados Unidos. Um dos maiores financiadores da instituição é o Google. E aqui não há livros, pois o conteúdo das aulas está sendo criado neste momento, em algum lugar do mundo, ou simplesmente ainda nem foi inventado. O foco do ensino está no futuro. We help take the students in two different directions. The first is we give them an overview of different accelerating technologies. And so we give them breadth. And the second thing in which we're very different from traditional universities is that if you think about most academic education, it's focused on what's happened in the past. How did this model evolve? How did this equation develop? We focus 80% of our curriculum on what might happen in the future. And because we're trying to create new leaders, we really need to think about where is the world going. A ideia de criar a Singularity University nasceu de duas mentes excêntricas, Peter Diamandis e Ray Kurzweil. Peter foi o criador do Prêmio X, que oferece recompensas em dinheiro para criadores de invenções que tenham grande impacto para a sociedade. O primeiro desafio foi lançar uma nave particular com 3 tripulantes no mínimo a 100 km de altitude. 26 equipes de 7 países participaram da competição. A nave Spaceship One fez um voo bem sucedido em 2004, levou o prêmio de $10 milhões e inaugurou uma nova era da iniciativa privada no setor espacial. Outro fundador da universidade é Ray Kurzweil, autor de um livro que serviu de inspiração para o nome da universidade. A singularidade, de acordo com ele, será o momento em que o homem e a máquina vão praticamente se fundir. A partir daí, a inteligência não biológica vai ultrapassar a humana, mudando completamente a nossa forma de viver. Pelos cálculos dele, esse instante está próximo, deve acontecer daqui a pouco, no meio do século, e só vai ser possível graças à evolução exponencial da tecnologia. The theory is that once a discipline or a domain becomes information native and acquires information properties, that it goes into a doubling pattern and doubles every, in our technologies, it's doubling every 18 to 30 months. So this is a very powerful outcome. So if I take 30 steps linearly, I will get to the other side of the world. If I take 30 steps and I double at every step, I'll get to Europe. And so the upward potential of these technologies is very, very large. And most people think linearly. So society is linear, these technologies are going exponential. That creates a very big gap, which is stress, but also opportunity. And so we teach the students to think about this. De acordo com Kurzweil, os saltos exponenciais existem desde antes do surgimento do homem. Cada grande mudança serve de base para o desenvolvimento das próximas etapas. Na história da evolução tecnológica e biológica, Kurzweil destaca 6 épocas onde aconteceram transformações importantes. A primeira foi o surgimento das primeiras estruturas atômicas, baseadas nas leis da física e da química. A segunda foi a formação do DNA. Com ele, as informações do código genético passaram a ser organizadas e replicadas. O terceiro salto veio com o surgimento do cérebro. As informações se tornaram ainda mais complexas e o modelo mental passou a moldar o mundo. A quarta época é a atual, que começou com o aparecimento das máquinas. A tecnologia vem acelerando o processo de transformação do homem e da natureza. Essa mudança, cada vez mais veloz, é que vai nos levar ao quinto período, o da singularidade. Nele, a combinação homem-máquina permitirá que a inteligência e a criatividade humana ultrapassem os limites do cérebro.
Não bastasse isso, Kurzweil afirma que ainda haverá uma sexta grande transformação, onde os padrões de energia e matéria seriam substituídos por uma espécie de inteligência universal. Por trás da teoria intrigante, que parece ter saído de um filme de ficção científica, os professores da Singularity trabalham em cima de dados concretos. Eles monitoram cada passo de pessoas e instituições que estejam desenvolvendo as chamadas tecnologias exponenciais. Os próprios professores e consultores da universidade trabalham em empresas de ponta. Para acompanhar o processo crescente de aceleração, o conteúdo das disciplinas precisa ser constantemente atualizado. We have a few advisors that are really thought leaders from around the world, and then we have a track. Então, se quiserem, enfim, buscar maiores informações, enfim, isso está disponível, está no YouTube, é uma reportagem muito interessante e que mais ou menos representa aquilo que eu comentei antes, quando nessa apresentação os caras pensando em imprimir comida, né, que eu achei que era uma loucura, vendo esse e vivendo um pouco dessa experiência na Singularity University, a gente imagina assim, mas será? Talvez, quem sabe, né? Se não for comida, pode imprimir uma outra coisa. Meu pai é com churrasco no final de semana. Pois é. Então, você já imaginou a gente pensar? Meu avô, o que vale nesse churrasco é o cheirinho. Perfeito, perfeito. Em contramão da história, ou quebrando um pouquinho essa lógica, né, é evidente que a gente, ou melhor, é um pensamento meu, que mesmo assim ainda tem a figura do ser humano, né, apertando botões, pelo menos por enquanto. Depois que a gente passa pela Singularity University, a gente tem a seguinte impressão, ou a seguinte frase, pelo menos por enquanto. Né? Mas não mexe no churrasco, deixa como tá. E daí eu me preocupo. Legal. Bom, então essas grandes universidades, então, com informação tradicionais ou inovadoras, começaram a impulsionar cada vez mais o sentido, a forte ligação com a estrutura de criatividade e inovação. E se vocês perceberam ali no vídeo, mesmo que seja tão maluco, tão criativo, os professores são caras que ficam pesquisando, não é tão maluco assim no sentido de ok, vamos lá, vamos pensar agora, vai cair uma ideia na minha cabeça. Por trás disso tem muito trabalho, né? Muita pesquisa especialmente. Né? E então as empresas de alta tecnologias, né, como Texas Instruments e a HP, que impulsionaram também o Vale, né, representaram o desenvolvimento de outras empresas de tecnologia que acabaram consolidando essa tendência. Uma vez que, mais ou menos assim, você também quer crescer, quer ser inovador, onde é que eu tenho que estar? No Vale. Começou a se criar isso, inclusive, nos Estados Unidos. E não só na época. Eu vou trazer para vocês um dado que ele é muito impactante com o volume de investimentos hoje nos Estados Unidos e quanto que percentualmente vai lá para o Vale. Né? Mudando um pouquinho a lógica, né? O Vale ele é uma área relativamente pequena, 3 mil metros quadrados, né? E 3 milhões de habitantes, onde 35% deles são estrangeiros. Aí eu não estou falando do Vale inteiro, eu estou me referindo mais a São Francisco especificamente. Né? Apesar do nome, a região não é caracterizada por jazidas de silício, isso é uma outra coisa interessante. Né? A construção dessa lógica vem em função de que a utilização da tecnologia de semicondutores, etc., há necessidade da utilização aí sim de silício, e que é uma matéria mineral extremamente abundante aí na natureza. A capital então é São Francisco, né, diferenciada das demais capitais americanas. Como é que a gente pensa uma capital americana? Aqueles imensos prédios, aquelas coisas, né, arranha-céus, etc. E São Francisco quebra um pouquinho disso, né, tem uma lógica meio bucólica, assim, em alguns momentos. Né, você pode ver um bondinho passando, muita gente andando de bicicleta, né, de bikes pela rua. Tem um clima bastante cool, assim, né, bastante livre de pensamentos mais formatados, né.
ser tão bacana indo na viagem, andar por essas ruas, que são aquelas ruas de filmes, como a gente brinca. Então, quando se tem uma missão, como essa missão que a gente vai fazer para a Califórnia, também tem um aspecto cultural envolvido, e o Vale tem características muito fortes sobre esse aspecto cultural também, né? E aqui eu acho que essa foto ilustra bem, vocês terem uma ideia, essa de longe, né, do observatório, representa muitas casas, né? Então, um centro que, ok, tem os arranha-céus, mas muito das demais regiões não tem grandes prédios. Isso quebra um pouco a lógica também do pensamento. Aliás, tem um bairro, São Salito, que é do outro lado da Golden Gate, onde ficam os magnatas, os donos das empresas do Vale do Silício, tá? Que eles se reuniram, né? Eu fiquei imaginando se fosse um condomínio em Tramandaí, assim, nada contra, um condomínio aqui nas nossas praias aqui, né? Os caras se reuniram para não passar mais ônibus, né? Não era mais para passar ônibus, porque se incomodava, o ônibus incomoda passando na frente das casas e tal, né? Mas não levaram, uma vez que também há necessidade de democratizar o transporte. Mas bicicleta permitiram e muito, né? E é realmente uma região muito bacana. Numa das oportunidades, no final da viagem, a gente estava num restaurante à noite, né, fazendo uma confraternização na missão, conversando, e na Bahia olhamos assim uma série de foguetórios, quase como se fosse também um final de ano, aqui numa das nossas praias, assim, né? Aí chamamos o garçom, perguntamos se ele sabia o que era aquilo. Ele olhou e mais ou menos assim, é São Salito? Deve ser o filho de alguém, um aniversário de filho de alguém. Era um foguetório, assim, tipo, quase a Bahia inteira estava iluminada, né? Então isso dá um pouco da dimensão também de excentricidades que existe no Vale. Então, São Francisco tem esse clima, né, tudo bucólico, assim, né? Bucólico não vou dizer, né, mas muita arborização, né? Esse é um bairro próximo aí da universidade, né? Então, falei do silício, né? Então, rapidamente, sem entrar na questão muito técnica, que não é o nosso objeto, mas só para conhecer um pouquinho, ela dá origem, portanto, à fibra ótica, e tudo que a gente tem, o impacto em quase todos os produtos que a gente tem contato ou teve contato no dia de hoje, né? Recebe esse nome em função da segunda onda de empresas de tecnologias que lá se instalaram a partir de 1956. Então, dentro da visita tem a visita à história ao Museu da História de Computação, que é uma visita belíssima, né? É uma imersão no livro, como eu brinco, né? Uma imersão no livro. Você tem a história ali presente, tem a oportunidade de ver sobre a lógica da tecnologia, né? Ela nasce a partir de algumas experiências de William Shockley, né? que cria a Shockley Semicondutores em Mountain View, né? E aí tem a Fairchild em seguida, e que dá origem à Intel, né? Que todos, enfim, conhecem aqui, né? Essa é uma foto histórica presente lá, inclusive no museu dessa tecnologia, né? Mas o que representa fortemente, e aí esse é um dos guias que lá no museu foi explicando toda a lógica da história. Ele tem dentro, ele tem na mão dele aqui dentro, tem um transistor, né? E que isso que na verdade gerou toda essa revolução. O transistor que a partir dali impactou numa necessidade, daí voltando para a questão da economia americana, tá? Logo após a Segunda Guerra, o Vale também teve uma evolução. Por quê? Porque começou a fornecer também para a indústria bélica. E logo na sequência termina a Segunda Guerra, entra a Guerra Fria, tá? Então ali a disputa com grande tecnologia, Estados Unidos e Rússia, etc, etc. E o Vale passou a se debruçar em cima de tecnologias da era espacial. E o transistor, que deu origem a isso, né? Ou seja, aos semicondutores, às velocidades, etc, 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 é o grande campeão, tá?
E essa é uma das fotos lá na Intel, que é uma das visitas que a gente faz, né, para entender um pouco melhor essa loja. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, né, que mudanças vêm ocorrendo no Vale. E aí, já estou fechando para um outro modelo do nosso bate-papo aqui hoje de manhã, né? O que vem ocorrendo no Vale? Né? No Vale do Silício, a garagem é um estado mental, é a rejeição do status quo, é afirmar, não preciso de dezenas de engenheiros com mestrados para fazer frente à concorrência. Esse é um escritor chamado Guy Kawasaki, né? Que ele se debruça a escrever e pesquisar empresas e modelos de negócios presentes no Vale. Então, já deve ter escutado essa frase, né? Empresas de garagem, mas empresa de garagem não é como a gente imagina a nossa garagem com o pneu lá no fundo para a gente não bater quando estaciona. É uma forma de pensamento diferenciada, né? E que aí quebra uma lógica da administração que aí totalmente a gente pensa na hierarquia. Aqui todo mundo, eu posso ter o meu sócio ao meu lado trabalhando, eu posso ter alguém que é um executivo ao meu lado, todo mundo compartilhando, que é o grande modelo, né? E Zuckerberg que o diga, afinal de contas, esse verbo aí que gerou e criou o Facebook. Então, os capitalistas de risco, né, investiram 7,5 bilhões de dólares em 996 negócios nos Estados Unidos em 2013. Então, para onde está indo o Vale? E isso é uma coisa que a gente já está percebendo aqui. As startups, né? São aquelas empresas de tecnologia ou não tecnologia, que quebram também uma lógica no sentido de como a gente estava acostumado, né, a pensar a própria lógica do empreendedorismo, né? O Vale do Silício recebeu 39% desse total, né? Ou seja, mais do que qualquer outra região nos Estados Unidos. E aqui, Cunha, né? Voltando àquela sua pergunta ali, né? O Reinaldo Norman, brasileiro, autor do livro do Vale do Silício, está há muito tempo lá. Se você não se vergonhar da primeira versão do seu produto, é porque lançou tarde demais. Essa é uma afirmação quase herege para quem não está imerso, não se diz a cultura do Vale, né? Ou seja, de novo, esses pensamentos totalmente diferenciados. Eu estou referenciando aqui esse autor, mas existem hoje outras pessoas importantes, até considerando a presença no Vale, né, que eu faço uma referência aqui à própria BelPS, né, que uma pessoa diferenciada sobre a lógica de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ter aí dezenas de empresas, né, a própria BDM, e aí outras empresas aí do Brasil Innovators, movimentos que passaram também a ser alvo e radar do Brasil. Logo em seguida a gente reforça um pouquinho mais isso que eu estou comentando. A própria Outsource Brasil, que é uma aceleradora, isso é interessante, ela está dentro do Vale, ela é brasileira, e ela está há 15 anos, 16 anos, na verdade, lá no Vale, acelerando empresas, startups americanas e brasileiras que vão atrás de investimentos ou de investidores, né, que são processos novos, aí, os angels da vida, ou os VCs, os Venture Capital, né? Ou seja, a grana tem que estar presente também para incentivar uma boa ideia. E a composição dessas ideias do Vale está mudando a forma de administrar os negócios, né? Especialmente, mais uma vez, aqui nos formatos de gestão. Mas nós não vamos mudar no churrasco, agora isso vai ficar só na gestão. Né? Muitas empresas que hoje estão entre as maiores do mundo foram gestadas na região, né? Apple, Altera, Google, vou falar de algumas aqui, a RU, HP, a Electronic Arts e assim por diante. Né? Aliás, visualmente é bacana, eu chamo a atenção de vocês para dar uma olhada aqui, né? Outras tantas nascem e morrem a cada 3 meses no Vale. A gente acaba falando só das grandes empresas de sucesso, mas tem empresas agora nascendo e morrendo nesse momento. Né? E uma foto disso, eu acho que é bem emblemática, né? Que há 10 anos era assim, mais ou menos, né? Algum punhado de empresas já representando, né, o que é o Vale e as cidades envolvidas, ela está assim. Então,
tem aí algumas centenas, né, de empresas espalhadas, porque uma vez que você cria, vamos pensar num distrito industrial nosso, de Canoas, aqui de Cachoeirinha, né, dentro de uma loja que a empresa se instalou ali, e aí eu preciso ter fornecedores, etc, etc. Pensar aqui em Gravataí, a GM, com um modelo sistemista. Tem uma empresa ali, você quer vir, ok, você pode me atender aqui, pode me atender nos Estados Unidos, pode me atender na Europa, etc. Pode, então, ok, você faz parte desse meu circuito de fornecedores. E é isso que vem muito acontecendo. Mas assim como essas marcas, existem as que nós reconhecemos como grandes marcas, hoje deve estar abrindo, deve estar fechando uma outra ideia, e essa lógica, no Vale, não há problema se você quebrou, mais uma vez. Não há problema, que bom, foi uma boa experiência. Ah, legal, uma boa experiência. Não vou esperar ter o meu produto, etc. Não, que bom, era isso mesmo. Muitas vezes eu estava à frente do momento em que o consumidor poderia receber essa proposta, essa ideia e assim por diante. Né? Legal. Então aqui fica uma questão que eu queria encaminhar assim, né, para vocês e estamos chegando ao nosso final desse bate-papo de hoje, né? Que é o seguinte, legal, vai, bacana, que joia, São Francisco, cidade agradável, vai, é legal viajar, ótimo. Mas assim, e nós, né? Onde é que nós entramos nisso? Né? De que maneira, assim, a gente pode, como se fala, capitalizar essas ideias? Será que seriam só através de sonhos? Será que seria só através de pensar sobre a lógica da história? Ah, eu conheço, isso aconteceu. Ou será que isso é uma provocação, né? Será que não está na hora de a gente também começar a pensar de forma diferente, considerando modelos econômicos diferentes, dificuldades que o nosso país impõe, etc, etc, etc. Eu nem quero entrar por esse caminho, senão realmente nós vamos aqui distribuir para todos nós aqui lenços e eu vou nesse embalo também. Né? Não dá por esse caminho. Né? Mas se não dá por esse caminho, que é, pelo menos o que eu imagino é, onde é que nós entramos nisso? Né? E aí eu quero mostrar alguns exemplos. Na verdade eu vou pegar um exemplo porque é o que está mais próximo e eu tive acesso, que traz o seguinte conceito. Né? Primeiro, o Brasil está no radar dos agentes de inovação do Vale do Silício e do mundo. Certo? Então assim, que negócios são tão inovadores? Será que eu preciso quebrar a minha lógica da minha empresa que eu tenho hoje para agora ser uma empresa do Vale? Não creio, não penso. Você pode ter, respeitosamente eu vou falar aqui, o velho tradicional mercadinho, no bom sentido, mas eu posso também pensar com a lógica da inovação. Tá? Eu me preocupo um pouco com essa questão, porque assim, eu tenho modelos, eu copiei exatamente aquele modelo, talvez seja algo completamente negativo na minha forma de administrar no dia a dia. Né? O empreendedor brasileiro, nós temos uma característica que é muito bem-vinda sobre a lógica do Vale, que é a criatividade. Né? O talento da inovação, o potencial gigante, o que faltam são mentores, né, que possam dar dicas, orientar e indicar novos caminhos. E eu quero trazer este exemplo, que é uma empresa, uma startup que nasceu no Vale brasileiro, de uma pessoa que eu quero fazer referência aqui, que é o Cristóvão Loureiro. Ele montou uma empresa, uma startup dentro da Singularity, que é a Nativo, né? E esse que acabou virando, né, um aplicativo como um guia completo de lugares, viagens, né, que poder encontrar os lugares ao redor do mundo, nos Estados Unidos, etc, etc, etc. Isso nós estamos falando mais ou menos de 3, 4 anos atrás. De lá para cá, nesses últimos 3 a 4 anos, aplicativos como esse tem milhares. Milhares. Aliás, alguém citaria um aqui? Lembra de um? Eu posso baixar ali e encontrar alguma coisa dentro dessa loja? TripAdvisor. TripAdvisor, excelente.
Ou hoje estava chovendo e eu queria vir para cá e eu vim pegar o meu carro, então eu cliquei lá no Easy Táxi, né? Estou fazendo propaganda aqui, mas é só para começar a gerar essa lógica. E sabe o que acontece? A gente vai vivendo isso e acaba não se dando conta. Que antes eu ligava lá para uma central, que eu vi um cara tirando onda com o outro, brincando, como me aconteceu várias vezes, que o táxi atrasava e a gente ligava de novo, etc, etc. Né? Então, mudou. E vem mudando cada vez mais essa lógica, né? Ou quer ver uma preocupação? Alguém não sei se alguém aqui do ramo de hotelaria, né? Mas aí está um dos ramos que tem sofrido uma concorrência imensa com a história do Airbnb, o compartilhamento, né? Ou seja, eu posso ir para qualquer lugar do mundo, ficar às vezes num compartilhamento de um local melhor que um hotel, com um valor, um preço muito melhor. Ou a notícia de ontem, eu acho que, não sei quem pode acompanhar, que que é uma realidade nos Estados Unidos, a Uber, né, que faz também compartilhamento dentro de uma lógica de transportes, foi vetada ontem, né, tem uma discussão que isso não poderia estar no Brasil, não sei se alguém aqui acompanhando, se é Fábio acompanhando. Tem outros países com o acompanhando. mesmo problema também, a Espanha também teve dificuldades legais em relação ao Uber, Portugal também tiveram algumas dificuldades. Perfeito. Mas é inevitável, não adianta, é que nem querer conter a boiada depois que abriu a porteira, né? Exato. É que o mercado não vai, não vai. O mercado estabelecido já está estabelecido, está tentando barrar qualquer nova entrante, né? Porque eles têm aquele pensamento linear ainda do seu negócio. Perfeito. Não souberam fazer. A promotoria de Nova York tentou barrar o Airbnb em Manhattan, né? E não teve como, não. E tem uma coisa interessante até, se me permite, quando isso aconteceu em Nova York, estamos investigando ainda as causas, mas um dos, não passageiro, um dos ocupantes, uma das pessoas que iam ficar, um dos usuários, tinha uma reclamação lá porque o proprietário disse que incendiou todo o local e fez uma festa, não sei o que. É a única notícia que se tem do Airbnb ao redor do mundo, exatamente em Nova York, onde estava se discutindo aspectos como esse. Então, a lógica dos negócios também leva em consideração modelos de barreiras de entrada, etc, etc, etc. Ou, gostei desse exemplo do Gustavo, aí abrir a porteira, bom, aí vai embora, talvez seja uma questão de adaptar-se, né? Mas essa é um exemplo real que a gente pôde acompanhar. Ele, Cristóvão, foi um dos que nos abriu a visita à Singularity University, porque hoje você só consegue visitar pagando um valor considerável para acompanhar as apresentações, seja como investidor ou como interessado, né? Como interessado, você vai pagar mais ou menos $6.000 ali para ficar 2 ou 3 dias acompanhando as apresentações. Então, realmente é bastante salgado. Aliás, nós recebemos uma proposta rapidamente de algo semelhante a acompanhar o Vale e junto queriam que a gente acompanhasse os investidores e era a bagatela de $14.000 assim, para ficar 4 dias. Né? Eu imaginei, pô, se fosse o Gustavo, se fosse um outro, ele poderia, né, investir, mas a gente não tinha esse cacife. Legal, então, em termos de redes sociais virtuais, funciona no Vale uma rede social bem concreta que une empreendedores, investidores e pesquisas. Então, isso é algo relevante. Voltando ao filme, tinha uma frase eu acho legal ali, a Singularity, ela fica monitorando, né, ao redor do mundo. E desculpe estar falando e referindo tanto a Singularity, mas porque ela realmente sai fora da curva e talvez ela possa projetar algumas oportunidades para nós. Né? Então, encaminhando ao final, e aí quero abrir para perguntas, para um bate-papo mais específico, né? Às vezes o nosso vale pode ser as nossas descobertas como administradores, né? Ou podem estar bem próximos, né? Quero que a gente se movimente para descobrir o seu. Tá? Eu estou dando o autor ali, né? Que é eu mesmo, Salazar 2015, que eu fiquei depois imerso nisso, fiquei pensando, né? Mas como é que a gente pode capitalizar? Eu fico pensando nisso, bacana isso, mas como é que a gente pode capitalizar isso? De que maneira a gente pode se movimentar para fazer, de alguma maneira, um mundo melhor, que a gente possa ganhar grana, mas que impactos necessariamente a gente pode trazer para o nosso dia a dia? Né?
E para finalizar, por isso que eu fiz a brincadeira no início ali, né, quem já tinha viajado, é ótimo viajar, né? Abre a nossa mente, né, traz novas formas de pensar, a gente conhece muitas pessoas, ou como um dos colegas estava falando no aquecimento anterior ali no café, às vezes a gente acaba conhecendo e gerando oportunidades, às vezes no nosso próprio grupo ou nas visitas que eventualmente podem ser feitas, por exemplo, a Santa Clara University, que foi uma outra universidade que a gente acabou visitando, na visita que a gente fez, a gente tem contato até hoje, eles têm uma incubadora social que é um negócio belíssimo, dentro do departamento de engenharia, né? E que é um modelo de negócio, não é assim, fazer rifa da mais bela prenda e do mais belo gaúcho para arrecadar dinheiro, não, é um negócio formatado, mas com ideias inovadoras com impacto social, né? Então, mas o mundo também é um retorno, né? Então, embora a gente descubra novos caminhos, né? Tenha novas ideias, como é legal a gente voltar, então, descobrir o nosso vale, né? Descobrir o nosso espaço e voltar para o nosso lar. Essa foto está mal tirada, parte do nosso vale. Aliás, essa foto ela tem o nosso Golden Gate. Né? Ela tem aqui o nosso Golden Gate, né? Vocês podem verificar, e tem um espaço super relevante, né? Relevante aqui em Porto Alegre. Vitorioso. Bom, por isso que eu deixei por último, né? Aí depois, desligando as câmeras, a gente pode conversar um pouquinho melhor, né? Vocês mexerem em relação à foto ou não. Gente, muito obrigado, né? E para finalizar, eu queria fazer um convite. Nós estamos fazendo uma missão acadêmica empresarial, o curso de administração da SPM está oferecendo, junto com o apoio, né, do Conselho Regional de Administração. Temos uma operadora de alto renome e conhecimento, que é a Uniworld, e meu amigo Fábio está aí, veio prestigiar, e pedi para ele não fazer pergunta difícil, por isso que ele sentou lá no fundo, né? Ela corre de 9 a 17 de outubro, ela vai visitar universidades como Stanford, Santa Clara, e estamos negociando a Singular para ver se eles baixam esse valor. E empresas como Google, Oracle, Facebook, PayPal, que outras empresas estão no cardápio? Uma aceleradora, né, que é a Quant Labs, lá, e a Leves também, para a gente buscar lá a Leves Stadium e assim por diante, né? As áreas são São Francisco, Perdi, Santa Clara e Palo Alto. Eu estou fazendo o convite, mas e agradeço muito aqui o espaço que o CA cedeu e sendo o apoio da missão, embora não tenha mais vaga, né? Então é uma coisa estranha, fazendo um convite só para dizer que existe, mas as vagas esgotaram em 3 semanas, né? 3 semanas. Então, gente, muito obrigado, né? Aqui estão os meus contatos, tá? Os dois eu vou deixar aqui, salazar@spm.br e salazar@cft.com.br, e abro para vocês, caso vocês queiram alguma questão, queiram trazer algum encaminhamento aí, sou livre, senão passo a palavra aí, e agradeço muito ao espaço cedido aqui, ao Walter, ao Rogério e todas as pessoas que se envolveram aqui no conselho, e a vocês que vieram aqui também prestigiar esse bate-papo de hoje. Muito obrigado.